Ele vai ter que brigar por um lugar no time, né? Porque agora só se fala no Garro, o Ranieri. Então, esse meio-campo aí, de repente o Rojas jogando melhor, enfim, já não dá para ele chegar e entrar. Mateuzinho, chega, diz que já pode jogar até a próxima partida se quiser, mas é reserva do Fagner. Sim. Eu não imagino que vá usá-lo na lateral esquerda, eu nem me lembro se o Flamengo alguma vez precisou usá-lo na esquerda, mas não é a dele, é a direita. A direita tem um titular que tem muito nome lá. E que não jogou na primeira semana porque estava suspenso, né? Então assim, no clássico ele vai pro jogo. vai pro jogo Fagner, e é o titular, né? Então, faz parte daquele... Fabrício da Fiel tá falando, no melhor jogo do time no ano, o Fagner não estava. Mas tudo bem, mas jogou bem contra a Portuguesa. Não quer dizer que o Mateuzinho não vai ser muito utilizado. Acho que vai, até pelas 70 e tantas partidas do ano, enfim. Mas é o Fagner, que faz parte daquele grupo de líderes e tal. Você não chega lá e pega a posição do Fagner. O Pedro Henrique, eu acho que pode ser o primeiro a entrar no time, dependendo de como ele esteja. Porque aí ele vai ali, vou de Wesley, vou O Wesley foi tão bem na primeira semana. Então, mas assim, por ser atacante, por ser uma opção, sabe, diferente, podendo ser usado um pouco pelo meio, teria que pôr o Igor um pouco do lado, o Yuri, desculpa, pelo lado, ou ele mesmo pelo lado. Eu acho que o Pedro concorre com a possibilidade de se tornar até titular do time. Os outros dois vão ter que aguardar um pouco. Mas, sem dúvida alguma, ótimo que o técnico vai olhar para o banco e ter opções para mexer. E se o Antônio Oliveira testar dois laterais, como faz o seu compatriota Abel Ferreira? Fagner e Matheus França. Mas aí você vai tirar um cara da ponta ali que a gente está acabando de falar. Vai ser quem? Vai ser o Mosquito? Vai ser o Pedro Henrique? Poderia vai ser até jogar o Romero pro outro lado, pro lado esquerdo e tirar o Wesley. Vai tirar o Wesley? Eu também não faria isso, jogou não. na quarta-feira, depois que ele jogou contra... Mas assim, mais pra frente, eu nem tô falando agora. Sim, uma hora pode ser que o Mateuzinho, jogando muito nos treinos e tal, o cara vai falar, que desperdício aqui e tal, ele possa querer arrumar um jeito de usar o Mateuzinho. E aí faça isso. Mas aí tiraria mais um cara lá da frente? Não creio não, mas enfim, um jogo ou outro ele pode até fazer isso. Vai que o Palmeiras, não agora, que está muito em cima, mas olha ele aí, ó o Pedro Henrique aí. Parece o Yuri na cara do gol. Chega e põe pra dentro. Ele teve momentos muito bons do Internacional. Teve jogos apertados, teve pênaltis, ele entrou e bateu, foi lá, bateu, sem problema. Ele tem coragem para isso. Tem coragem, personalidade, tem altura, né? Ele é bem mais alto. Esteve aqui com a gente ano passado no Bola da Vez, eu fiquei super bem impressionado com ele, assim, sabe? Sofreu e fez. Ele tem o quê? Acho que 31 anos? 33. Já? 33. É aí que eu quero chegar. Você falou num provável, eu diria que um certo revezamento que vai ocorrer entre esses jogadores. Ninguém vai jogar todas. Isso. É claro que o titular acaba, por ser titular, atuando em mais partidas. Natural, óbvio. Agora, aquela fala do presidente de que não contrataria nenhum jogador acima de 30 anos cai por terra. Porque o Coronato tem 31, o Pedro Henrique tem 33. Com essa possibilidade de revezamento, Pascoal, dá uma aliviada. O Gustavo Henrique também nessa faixa de idade. Com essa possibilidade de revezamento. O Gustavo não. O Gustavo acho que vai jogar bastante. Mas, enfim, não sei se zagueiro tem o mesmo desgaste de um jogador em meio campo de ataque. Isso dá uma aliviada na declaração do presidente de que não traria ninguém acima de 30 anos? Eu acho que, às vezes, Plihal, o presidente tem uma ideia, mas a execução é completamente diferente. Principalmente depois, Pascoal, desculpa, que ele contratou alguém para cuidar disso. Que foi o Fabinho Soldado. Exatamente. Que deve ter chegado para ele, presidente, jogador com 26 anos aqui custa 50 milhões. Temos? Temos, não temos, então vamos partir para aquela história acima de 30, jogador que chega só pelo salário, jogador que vão pagar parcelado, como o Matheus França, vai pagar em 4 vezes. E aí, além disso, só 60%. Você muda de ideia. Então, acho assim, a gente ficar se apegando, desculpa antes de você dar a sua opinião, eu vou falar a minha. Ao que o presidente falou, vou trazer 11, tem que ser 11. Calma, se forem 9, ele já trouxe quantos? Já 9, 11? Né? Se for 9, acho que tem mais de 9. E esse Conta aí pra gente, Fabrício. Papo de idade, né? Começando do Hugo, que foi do fim do ano pra cá. O Hugo já foi contratação do Duílio, né? Mas era jogador novo. Para essa temporada. Só na defesa o Corinthians contratou 2 laterais esquerdos, um lateral direito, um zagueiro, dois zagueiros. Félix Torres. Não, 2 zagueiros, mas aí perdeu um, né? Perdeu, mas contratou 2. Contratou dois zagueiros, certo? Sim. Ranieri no meio. Um volante. Tá contando aí, Pascoal? Um meia. Garro. 2 meias, né? Agora contratou o Coronado.
E para frente contratou um centroavante, Pedro Raul, um jogador aberto, Pedro Henrique. São 9. 9. Então, faltam 2 que não vão ser mais pro Paulista. Quem sabe para a Copa do Brasil e tal. Mas se houver essa necessidade, porque mudou o técnico também, o papo é outro. De repente, na conversa Agora de 11... tem um lateral esquerdo aí para ser contratado também. Contratado? Estão falando no lateral esquerdo também. Como mais um? Terceiro lateral esquerdo? É porque quando ele perde o outro machucado, Palácio. eu não sei até quando vai a história do Palácio, ele foi até questionado, o Antônio agora na chegada, se ele ia o Bidu de recuperar o volta, Bidu de volta, porque assim, quem tem um não tem nenhum, quem tem 2 tem um, e aí... O São Paulo, por exemplo, tem 3 laterais direitos e no momento nenhum. Os 3 machucados. Mas nem por isso também vai ter 5, né? Acho que o zagueiro, o Pascoal, que já trabalhou com isso, que sempre diz que tem que ter 5. Zagueiro tem que ter 5 e volante tem que ter 5. Zagueiro nunca é demais, né, Pascoal? Não, porque zagueiro é uma profissão danada, né? Toma muito cartão e se machuca também. Né? Então, o zagueiro tem cartão vermelho, cartão amarelo, porque o zagueiro tem que decidir o lance. O volante também, tanto da primeira função quanto da segunda função. Né? O primeiro, o volante homem de marcação. Eu sempre pensei dessa forma, né? Montando o time. 5 volantes e 5 zagueiros. O Corinthians tem 5 contando com o Tchoca, que é moleque da base. E, aliás, não é mau jogador, não. Foi da Taça São Paulo. Pergunta boa para você, Pascoal. Qual dos reforços pode ser titular? Todos ou nenhum? O Garro já é titular. Não, eu digo... desses 3 de que hoje. estão chegando aí, ó. Dos 3. Aí eu acho que o que está mais perto de ser, assim, a minha avaliação, o mais perto de ser titular é o Pedro Henrique. Também acho. Porque o Pedro Henrique dá o tom que o treinador do Corinthians gosta, que é o tom da velocidade, é o tom do arranque, da bola para frente, de tentar o individual, de tentar o 1 contra 1. Que aí é que gosta o treinador do Corinthians, né? Que não é de marcar alto, não é de marcar saída de bola do adversário, é meia pressão ou voltando atrás da linha do meio campo, não é pressão lá em cima, meia pressão aqui na linha intermediária, ou a pressão atrás da linha do meio campo, são as táticas que ele se utilizou até aqui, e aí, tendo jogadores de velocidade e um corredor. O Yuri Alberto está jogando melhor por quê? Olha o espaço que ele tem para correr, 50 metros, da linha do meio campo até o gol do adversário. Por quê? Porque o Corinthians faz uma marcação aqui e ele vem junto na marcação. Como ele tem espaço para correr, é o que ele gosta, no 1 contra 1. Os 2 gols que ele fez contra a Portuguesa e Botafogo foram arrancando. Exatamente. Por quê? Porque é o melhor dele, arrancado. Mas situações diferentes, né? O zagueiro da Portuguesa ainda tentou ir para cima dele. O do Botafogo deu uma afastada. Agora, olha só, o fato da gente... Eu acho que ele não botou fé no Yuri. Não, nem o goleiro... O Paulo falou isso. Já que ele não está fazendo tanto gol, deixa ele chutar. Deixa chutar que não vai... Quem falou foi você, Pascoal. Não falei isso não, mas é verdade. Agora é o seguinte, você vê... A dificuldade da gente responder esse tipo de pergunta é porque vai bem ao encontro do que eu falei ontem ou antes de ontem. O Corinthians não trouxe nenhum cara. Você falou anteontem, eu estava no programa. Você estava aqui. Nenhum cara que você chegou, acima do bem do mal. Trouxe o cara, esse cara vai mudar o time. Esse mais 10 vai mudar. Não trouxe. Você vai ver aos poucos. O Ranieri muito bem, vamos ver o Garro aí, tá muito elogiado, muito falado. Tomara que ele não esteja nem nos ouvindo muito e tal, porque continua jogando bola. Então, podem se tornar grandes protagonistas nesse time. Às vezes o Pedro Henrique entra, começa a fazer gols e tal. Mas assim, você fala, Coronado, não sei, nunca jogou no Brasil, será que vai dar certo? Ali já está bem, tá bem. Se o Maicon jogar bem, como começou a jogar. Agora esquece esse negócio de machucar. São 70 partidas, vai precisar de todo mundo? Vai. Mas naquele jogo bom, se tem todo mundo, por enquanto é Maicon, Ranieri e Garro. Com o time do ano passado, não dá pra... com o elenco do ano passado, sim. Não adianta falar em time, vamos falar em elenco, me parece que o Corinthians de agora está um pouquinho mais forte. Eu acho que com mais opções, né? E eu falava isso com a saída do Mano, que aconteceu no Internacional. Aconteceu no Internacional, tiraram ele e chegaram 5 reforços. Aí chega 5 reforços pro Cudê cuidar, a coisa andou. Agora aqui... E chegaram lá no Internacional Rocher e Ener Valencia, só isso. Não, exatamente. E mais o Arangues. E aqui, que opções ele teve? Ele não jogou com o Garro. Não, ele treinou com o Garro, mas o Garro treinou bastante. Mas não escreviam e não pagavam. Ele sabe tudo no Garro. Então, aí ele foi estrear contra o Santos, já não era humano. O Ranieri, sim, jogou com ele. Agora mais 3 de uma atacada. Enfim, dos 9 aí, quantos que chegaram antes? Chegou o lateral esquerdo, o Valencia, que machucou. Machucou de cara. De cara, ele já não pôde saber se ia usar o cara mais ofensivo ou menos, teve que optar pelo Hugo. E ali no meio o Ranieri, que daí? Quem mais? Na frente? Ninguém. O Félix Torres. O zagueiro. Só o zagueiro, o Félix Torres. O Pedro Raul, ele usou uma partida, né? A partida que ele cai.
contra a Portuguesa, contra a Novo Horizontino. A derrota 3-1. Que o Pedro Raul podia ter salvo a vida dele e do Pedro Raul também fazendo um gol. Futebol Se o Pedro Raul faz o gol no 0-0, metade do primeiro tempo, não teriam como mandar o mano embora. Não, era outra história. Mas ali é perder gol, né? Naquele lance é perder o gol. Pra mim foi. Foi perder o gol? Pra mim é perder o gol. Porque quando ele dá o giro, ele abriu clarão na frente dele para bater. E ele tocou a bola, passou rente à trave, mas não entrou. Se esperava era o gol, eu esperava isso. Aí era um jogo difícil. A boa jogada do Fábio. Bom, futebol a gente vê todo dia. Um lance muda o jogo, né? Olha lá, o gol do Roberto que você falou, ele aí, passando atrás de você aí. Olha lá, vai entrando, o goleiro não sai, e o segundo toque que ele dá na bola fica longo, mas ninguém foi. O gol tá longe de ser um detalhe, Pascoal, mas a diferença do que o Yuri fez nesses 2 jogos para o que não fez nos anteriores foi botar a bola para dentro. Claro. Não, do Corinthians, aproveitou a chance que teve, grande chance que teve. O Corinthians sim. Assim, em termos de volume de jogo, não, assim, não muita coisa. Não, ele volta, ele ajuda, ele corre, ele faz tudo. Mas se não aparece o gol, então você não reclama, o jejum de tantos anos. Mas ele tá lá na hora do escanteio, ele tá lá até para fazer pênalti, como fez contra o Grêmio, ele volta, ele ajuda. Você já tem 3 gols no campeonato. Então, nessa derrota para o Novo Horizontino, um gol de honra foi na mudança tática do Corinthians só tem uma alteração. É o posicionamento do Ranieri. Sim. O Corinthians não joga mais com 2 volantes saindo. O Corinthians joga com um volante saindo, o Maicon e o Garro. Na trinca do meio-campo, certo? Na trinca do meio-campo é um volante, é um para trás, o volante para trás, o Garro pela direita, né? E o Maicon pela esquerda. Joga com 3 zagueiros, né? Embora o Antônio Oliveira fale no Caetano como lateral baixo, é o termo que ele usa, é terceiro zagueiro, né, Pascoal? Não, são 3 zagueiros, porque o Wesley é que faz o corredor completo. Exato. Como diz na Itália o externo pelo lado esquerdo. 3 zagueiros, né? E cai naquilo que adora o menino, né? O que ele adora? A bola longa. Dá na frente, dá um tapa na frente. O Mauro, aqui antes da gente entrar nós, já estava crescendo o olho para o Matheus França jogar lá do lado esquerdo. Eu não sei se ele já foi utilizado, eu não sei também não, pé direito. Não que já, né, a gente teve craques com o pé direito do lado esquerdo, mas não sei nem se ele já participou disso. Eu estou dizendo assim, agora o Pascoal está dizendo, traz um outro, já estão de olho no outro lateral, porque tem problema ali. Sim. E ele tem muita qualidade para ficar no banco do lado direito. Então, se ele pudesse ser aproveitado... esquerdo é uma das posições mais difíceis de você encontrar jogador. Tem um muito bom que está lá no Vasco, que era do Corinthians. Piton. Lucas Piton. Tá muito bom. O Carlos jogou agora, estava jogando, a gente transmitiu o jogo, o Carlos jogou lá. É outro. Agora, sim, eu acho que eu falei com você antes de ontem, nessa comparação, não jogador por jogador, de situação, Caleri e Yuri. O Caleri tem um gol no Paulista. Sim. Ele pode ficar 8 jogos de jejum, ninguém vai mais pegar no pé pelo que ele já fez. E o Yuri não fez pelo Corinthians, não fez gol decisivo no campeonato. Embora seja um cara muito brigador também, até com características parecidas com as do Yuri, ele jogando, ele é muito inteligente. Não, sim, mas eu estou falando fazer gol. Ele também não deve gostar de ficar em jejum. Trombador que não precisa, isso é raríssimo de acontecer, que não precisa fazer o gol para ter uma boa atuação. Porque o que ele limpa o trilho pro resto do time... mas ele... Quando ele não joga, é um terror. Mas deve incomodar e vira manchete. Caleri não marca 5 jogos, etc. O que não faz gol incomoda. Incomoda. Então, assim, mas não há essa cobrança porque ele tem crédito pelo que ele já fez. O Yuri não tem. A hora que ele ganhar um campeonato fazendo um gol, não sei o quê, ele pode ficar 4, 5 sem fazer, aí você vai ver, nossa, mas olha como ele ajuda, olha como ele volta. Hoje não, o que o cara vê, bom, ano passado virou meme, que realmente falou, ele perdeu muito. A gente vai falar do Palmeiras daqui a pouquinho, o Abel falou muito, né? Ele até estava querendo dizer uma outra coisa, não o que eu vou falar agora, mas que a gente vive muito aqui no futebol brasileiro, em geral. As pessoas acham que é do brasileiro, a coisa do 8 ou 80, né? Bastante. Até 5 dias, até 5 dias atrás, o Carpini era o novo Rinos Mitchell e... Perdeu 2, não é mais. Perdeu 2, já há desconfiança, está estourando jogadores e tal... Isso é um inferno. Isso é um inferno o tempo inteiro, com todo mundo envolvido. Como se no São Paulo não tivessem contusões, né? O que não falta lá é contusão. O do Abel, a versão... A gente está passando para o jogo do visão do Palmeiras, porque o Abel, a visão é do Flaco Lopes, né? Sim. A visão é do Flaco Lopes. O Flaco Lopes só tem 23 anos. Sim. Aí, o River Plate fala, poxa, vamos contratar esse rapaz? Aí os caras aqui no Palmeiras falam, poxa, por que ele não joga aqui? Se ele tem 23 anos.
Mas ele veio com 21. E se o River Plate quer? Eles veio com 21 e não provou ainda. Vamos dar chance para ele jogar? Aí começou a jogar, começou a fazer gol. Faz gol todos os... Ontem decidiu o jogo. Vamos falar do Flaco daqui a pouquinho, Pascoal. Flaco e da vitória, mais uma vitória do Palmeiras no Campeonato Paulista. Vitória magrinha, mas que poderia ter sido muito mais elástica contra o São Bernardo. A gente volta daqui a pouquinho, claro, também, ou principalmente projetando o clássico de domingo, 18 horas, na Arena Barueri. Voltamos já. Futebol na ESPN é um oferecimento de Ford. Tudo bem, Fora Esporte, de volta com o ESPN FC. Vamos falar agora do Palmeiras, que 3 dias antes do clássico contra o Corinthians, ontem à noite em São Bernardo, conseguiu mais uma vitória no Paulistão. Oswaldo Pascoal, a gente vai mostrar aí como o Palmeiras construiu essa vitória. Magra, 1-0, Flaco Lopes, mas poderia ter sido de muito mais, no que eu considerei a melhor atuação do Palmeiras até aqui no Paulistão. Você concorda comigo? E mesmo sem ter os principais jogadores. Um time mesclado, né? Começando pelo goleiro, que teve a modificação e tal. O time estava muito mexido. Tem a volta do Hendrick, que fez um bom jogo. O Rony. Essa do Rony. O Rony deu uma bicicleta ali fora da área. Tem jogadores... O torcedor do Palmeiras tem algumas restrições ao John, mas ontem o John fez um bom jogo. John criou jogadas ofensivas para o time do Palmeiras o tempo todo. Então, eu acho que o Palmeiras teve uma boa atuação. O Palmeiras jogou dentro do que se esperava. E o gol vai sair no finalzinho com um jogador que tem uma sina para fazer gol nesse início de temporada no Palmeiras, que é o Flaco Lopes. Ontem começou no banco de reservas, tem né? uma entrada, que até entrada guardado para domingo. Tem uma entrada no grande círculo, no segundo tempo. Não sei se a gente vai ter imagem. Que o jogador do São Bernardo acaba se machucando, mas ele deu uma entrada com uma violência e ele acabou se lesionando. Aliás, bate bastante o São Bernardo. O São Bernardo, ontem, o jogo foi muito faltoso, parou muito. Que aí foi o John que foi vítima dessa entrada. Então, tem muitas jogadas assim, de muita violência. O time do São Bernardo não poupou força e energia contra a equipe. John que não caiu ainda nas graças do torcedor. Não, o torcedor tem restrições ao John, como eu disse. A bola aí o Flaco Lopes, a mão, hein? Bem característica do Flaco. Muitos gols de cabeça. No instante que o goleiro demorou gol para sair. dele no Paulista, né? Artilheiro da competição. Aí o cruzamento. 7 jogos, 5 gols do Flaco. E assistência para esse gol aí? O cara levanta a cabeça, ele não é assim, ele olha pro Flaco. Não, sensacional. Esse menino tem um futuro, hein? Olha lá, você viu que ele levantou a cabeça? Ele sabia onde é que ele ia pôr a bola. Esse aí é muito diferente. Olha lá, Estevão Messinho. O Abel não gosta que o chamem de Messinho. Eu acho pesado também, né? Ele chama de Messinho. É pesado. Se ele pegou uma bola... Ele saiu de uma bola e pegou uma bola rabiscando os caras no campo. Impressionante. 7 jogos. Terceiro que mais jogou no elenco, 5 gols. É o artilheiro do time na temporada. Garantiu 4 vitórias. Finalizações por jogo 3.7. Certas por jogo 1.9. Ações na área rival por jogo quase 4, 3.9. Duelos aéreos. Aí é a especialidade da casa, 4.4. Será que ele fez 5 gols no ano passado? Fez 5? Fez um pouquinho 7. Mais até, mas acho que ele fez 8 ou em 40 jogos. Em 40 jogos. Antes de comentar mais sobre o Palmeiras, se aproveitar e mandar... Criciúma subiu, né? Com o Éder. Não, subiu. E aí é o seguinte, claro, ele está liderando o Campeonato Catarinense. Eu tenho um amigo lá, o Eduardo, colecionador de camisas, que fica louco pra gente falar do Criciúma. Calma, Eduardo, vai começar o Brasileirão, a gente fala, tá bom? Sei que é o líder do Catarinense, se for campeão nós vamos falar, mas espero que... depois de 10 anos está voltando, né? Então o torcedor de lá fica naquela, meu time vai voltar pra mídia. Você lembrou contra a camisa, o vermelho, o amarelo e preto, como é o Criciúma. Exatamente. Então faz tempo que eu não vou lá, porque eu fiz muito jogo do Criciúma, mas o Eduardo me jogo lá, o Pascoal também na época de Jairo Lenze. O Eduardo me disse que é desde 2014, né? Levir foi treinador lá. Campeão da Copa do Brasil contra o São Paulo. Isso. Não foi contra o São Paulo. Não, foi... Acho que foi contra o Grêmio. Contra o Grêmio, afinal. Ele ganha 91, aí na Libertadores de 92 o time é dirigido pelo Levir. E no primeiro jogo da Libertadores contra o São Paulo, do Tele em Criciúma,
3-0 pro Criciúma. Isso, eu trabalhei nesse jogo. Não, fiz E amigão Paulo Soares. Fiz muitas vitórias do Criciúma. Lá, time grande ia lá e sofria. São Paulo e Criciúma voltariam a se cruzar nas quartas, quer dizer, já no segundo mata-mata, e aí o São Paulo eliminou o Criciúma. Eu fiz esse jogo com um amigão, o amigão da galera, narrando Paulo o jogo. Soares? Paulo Soares. 10 anos. Beijão pro amigão, Criciúma, que certamente está nos acompanhando agora. Desde 2014. Então, calma, Eduardo, a gente ainda vai falar muito aqui esse ano. Aí você Voltou lembra pra no final do mídia. ano o Éder aqui, que começou a carreira no Criciúma, Legal. foi pra Europa, jogou na seleção italiana, jogou o Euro pela seleção italiana. Foi jogar na seleção brasileira e se machucou, não foi o Não, aquele é o Ederson. Ederson. Na estreia do o Palmeiras. Éder, você tá falando o Éder. O Éder, o atacante que jogou no São Paulo. Jogou no São Paulo. O Franco Lopes é titular hoje, Pascoal, assim, do time principal? Vai jogar contra o Antes Corinthians? da gente tal, entrar como nessa, fica? aliás, no ataque que o Abel vai utilizar ou deve utilizar contra o Corinthians, vamos ouvir o Abel falando do Flaco Lopes. Sim. Diga lá, Abel. Em relação ao Flaco Lopes, e quero pôr já aqui gelo, porque como te disse, eu sempre falei, é preciso tempo, é preciso paciência, mas não é para ele, é para todos os jogadores jovens. E infelizmente aqui no Palmeiras temos o caso do Zé Rafael, temos o caso do Veiga. O Veiga agora é um ídolo, mas já foi completamente amassado, queimaram camisolas, rasgaram. Eles têm isso na memória deles, eles não apagam da memória deles, eles sabem o que é ser cruel. E eu, o que procuro fazer, e já disse isso na última entrevista, quando todos os torcedores do Palmeiras, os verdadeiros torcedores, forem capazes de reconhecer o grande jogo que fizemos aqui hoje, reconhecer o esforço desta equipa, reconhecer que a estrela é a equipa, e em vez de estar a criticar, que é uma minoria, mas nós queremos é que a nossa maioria, que é aqueles que são, como dizem, a ganhar ou a perder, nós vamos estar lá para te apoiar. É isso que nós queremos. Oswaldo Pascoal, Mauro Naves. O Flaco tem bola para ser titular do Palmeiras, mesmo levando em conta essa boa fase dele? Eu colocaria os dois para jogar. Flaco e Endrick. Seria o seu ataque hoje? Hoje o meu ataque. Rony senta no banco. O Rony, eu gosto muito do Rony. Gosto muito. Acho que a torcida do Palmeiras, como disse o Abel, às vezes é até cruel com o Rony. Né? Eu não sei se é a torcida do Palmeiras, né, gente? Uma turma, uma parte. Esse pessoal que acha que tem que criticar tudo, que tudo tá ruim. Né? Sim, tem bastante assim. Tem bastante, né? Não sou eu que tenho só essa impressão. Não, tem muito. Então tá bom, muito obrigado, me ajudou. Eu gosto do Rony, mas eu acho que o Rony pode decidir jogo pro Palmeiras, entrando depois em um dado momento da partida. O Endrick você vai falar, o Estevão vai ser titular do Palmeiras? Hoje ele tem 16 anos. Eu nem sei se ele vai jogar no Palmeiras direito. Né? Essa é uma pergunta da Peter que vai jogar pouco no Brasil. Eu nem sei se ele vai jogar. Se ele ficar 4, 5 anos no Brasil, porque ele tem 16 anos, né, gente? Esquece. Se ele conseguir ficar 4 anos no Brasil, ele vai ser titular do Palmeiras. Mas eu não sei se ele vai ficar. O Endrick... Se ele jogar a bola para ser titular do Palmeiras com 16, 17 anos, ele não vai ficar 4, 5 anos. Não. No segundo ano ele vai embora. O Endrick vai jogar mais quantas partidas pelo Palmeiras? Campeonato Paulista... Um pouquinho do Brasileiro. E uma pouquinho da Libertadores. Um pouquinho da Libertadores, brasileiro. Talvez alguma coisinha de Copa do Brasil. E depois vai embora. Né? O Palmeiras tá buscando ainda um jogador para essa função ofensiva, para um centroavante, que possa dividir também com o Flaco Lopes essa possibilidade. Depois a gente fala um pouquinho mais do Maurício, que o Palmeiras está tentando contratar. Mas o Palmeiras ontem, o Abel concorda com o Abel, fez um bom jogo, mas o Palmeiras tem o Palmeiras tem um grande pecado. O Palmeiras, quantas criou, Mauro? Você que é bom nos números? 21, finalizou 8 no gol. Mas, gente, não consegue. Para fazer um gol, é aqui, ó. Ó como é que sai suor, ó. Ó como é que o cara... sua mais que pano de cobrir cuscuz. Porque é um negócio impressionante. O Palmeiras tem uma pontaria que não... A pontaria do Palmeiras não é boa. Olha os números do jogo aí, Não é boa. Não, o Palmeiras chegou nesse jogo a ter 75%, 76% de posse de bola. O Palmeiras dominou o jogo. Antes de parar a iluminação, teve até o problema da iluminação no jogo e tal. Antes de parar a iluminação, o Palmeiras não jogou atrás da linha do meio campo. Sabe qual que é o número mais legal aí? O tempo médio para recuperar a bola. Só 12 segundos. Perde a bola 12 segundos depois. Aí é que tá. Eu não sei se esse número, por exemplo, é possível você tendo Flaco Lopes e Endrick no time. Porque o Rony morde muito mais do que os dois. O
Hendrick é dedicado também. Sim, o Hendrick Flaco mas Lopes não é o ótima Rony. saída de bola. Mas não são o Rony. Não são o Rony. Depende muito da opção do treinador. Muito Inclusive da a opção de formação começa lá atrás. No clássico, o último que precisou, ele botou 3 zagueiros. Marcos Rocha e Mike. Sim. O Mike está machucado agora. Então, mas eu digo, no normal do ano aí, agora, começar a Libertadores, se jogar Marcos Rocha e Mike, se restringe né, a turma lá da frente. E aí, cara, eu ainda sou jogar com o Hendrick e o Rony. Eu não tiraria o Rony agora, não. Hendrick e Flaco têm pouquíssimo tempo juntos, né? Ontem até jogaram juntos por alguns minutos, mas o Hendrick, por incrível que pareça, nem com o Rony ele jogou tanto. Ele jogou mais com o Breno Lopes no ano passado, no melhor momento dele. Até porque ele demorou para entrar no time, aquela história toda, e foi entrar numa fase que o Palmeiras parecia que ia descansar e tal. Mas, cara, olha só, tem que ter coragem de tirar o Rony, né? Um jogador que o próprio Abel já usou uma frase, eu amo o Rony, já né? tirou muito no passado, hein? Mas para colocar o Flaco, não. Para colocar, não sei. Você quer pensar no clássico, é isso? Para chegar no pensando no clássico. A fase é muito boa do Flaco, a gente viu os números aí e tal. Talvez ele seja o momento dele jogar. Mas o Rony te entrega, se não está entregando gols, é isso que você falou, uma correria o tempo todo e volta e perturba os caras na frente e está sempre ali. Agora, claro, tem que botar a bolinha para dentro. Tem fases. Eu, como adversário, eu não tiraria ele, não. Preferiria que o Palmeiras escalasse o Flaco do que o Rony. Vamos ouvir o Abel falando do clássico, o que ele está imaginando do que vai rolar no domingo na Arena Barueri. Fala, Abel. O que eu posso dizer do Corinthians é que é um clube histórico. Apesar de sermos grandes rivais, nós precisamos um do outro. E eu gosto de jogar em jogos com torcidas fervorosas. Agora, as questões de gestão de clubes, eu tenho uma opinião, mas eu vou guardá-la para mim. Eu acredito que cada pessoa dentro dos clubes faz o melhor que podem e conseguem para dotar os clubes com todos os recursos. É um jogo diferente, eu sei que é um jogo diferente, tem um treinador novo que está-se a adaptar, os jogadores estão, 2 vitórias dá muita confiança a uma equipa, é um derby, nós sabemos como é que são os derbys. Ô Pascoal, o Abel é super cauteloso ao lançar jogadores, sejam eles jovens jogadores ou contratados recentes. Mas tem um cara que ontem mais uma vez jogou bola pra caramba, que dói até, mesmo para quem não é palmeirense, vê-lo fora do time titular, que é o Aníbal. E esse é um jogador pronto, né? 25 anos. Eu até imagino que o Abel não comece com ele no domingo. Começa. Você acha que ele começa? Começa. Mas ele vai tirar quem? Mas aí ele vai ter que escolher, eu acho que vai jogar ele com o Zé Rafael. Richard Rios fora. O Richard Rios fica fora. Porque ele vai precisar do jogador que faz esse tipo de trabalho. Ontem, ele nem jogou o tempo todo. Ele jogou alguns minutos. Mas você viu tanto que ele roubou de bola? Esse cara você viu tanto que ele perde a bola, ele perdeu a bola, ele já está posicionado no lance seguinte com o cara que vem com a bola, ele já está na frente do cara de novo. Ele tem uma vontade, ele não tem preguiça de correr para ninguém. Ele tem uma vontade de roubar a bola do adversário. E quando às vezes não dá, de vez em quando ele também gosta de um tornozelo. Não conta nada para ninguém. Porque, mas faz parte, né? De vez em quando ele também chega ali num tornozelo. Então, mas ele é muito bom jogador. O Palmeiras teve um delay dessa contratação de 1 ano, né? Essa contratação foi atrasada em 1 ano. Ela era para ter sido feita no ano passado e acabou sendo feita nesse ano. E o cara tá aí, o cara joga bola, gente. Ele é do ramo. Ele é do ramo do volante. Ele sabe jogar como volante, sabe jogar como primeiro volante. O Zé Rafael sabe jogar como segundo e ponta de lança, né? O Rafael Veiga sabe jogar como terceiro e ponta de lança pelo lado direito, ficar com o pé esquerdo bom. Então eu acho que o meio campo para o clássico vai acabar sendo esse. Eu não sei se vai jogar com 3 zagueiros. Eu não tenho essa certeza, é uma certeza que eu não tenho. Em função da organização também do time do Corinthians. Entendeu? Que o Corinthians deve vir com 2 jogadores abertos, o Romero e o Wesley, e um centroavante. Recua para ter a bola de velocidade. Vai precisar dos laterais mais presos. Embora o time do Palmeiras seja muito mais pronto do que o do Corinthians, não dá nem para comparar, nem teria como,
é muito mais fácil você prever a escalação do Corinthians no domingo do que a do Palmeiras. Sim. Agora acho que o Abel vai começar, e já as entrevistas vão ser muito em cima disso, a viver algo parecido no começo do ano passado com relação ao Endrick. Põe mais, não sei o quê, com o Estevão, né? Vai. Mas porque o frenesi pelo Estevão é menor, né? Não, é menor, mas cada vez que ele entra, o torcedor vai ficando mais emocionado com ele. Então o jogo está lá 0-0 e tal, vai ter pedido para botar o menino, porque o menino sabe resolver também as coisas, num drible, num ótimo cruzamento como ele fez aí com o Faco, e aí vai ser, aguarde aquele negócio das entrevistas. Por que você não usa mais? Ele está jogando lá aberto, porque na Taça Paulo, no Sub-17 e tal, ele joga mais por dentro. Que ali, agora por dentro não tem muita vaga para ele, né? Então ele vai... Mas eu acho que o Abel vai ser cobrado para dar mais minutagem. Ele vai ter que começar a explicar tudo que ele falava com relação ao Endrick. Calma, gente. Como ele falou ali na entrevista, né? Tudo tem seu tempo e paciência para todos os jogadores. Alguns já sofreram e hoje são ídolos, né? Citou o Rafael Veiga, deu o exemplo. Mas o menino, até porque, como disse o Pascoal, a gente não vai ter esse menino uns 4 anos por aqui. Não, então você vai querer... Só se ele der errado. Agora, não cabe no time titular agora. Seria precipitação falar não, tal. Mas acho que ele vai entrar mais vezes do que o Guilherme. Acho que esse menino tem uma qualidade. Luiz Guilherme é bom jogador, mas é minha opinião. Luiz Guilherme joga fora de posição. Sim, mas ele está... Claro, hoje ele está mais pronto. Ele começou bem, o próprio John Joe, que a torcida não gosta, também está mais pronto. O outro tem 16 anos. Mas eu acho que se ele entrar no clássico lá, jogar uns 20 minutos, fizer uma farofa ali, aos poucos o torcedor vai querer que use mais ele. Ser titular é difícil. Não, ele gosta. E ele é rápido no drible, inteligente para fazer. O Abel Ferreira perdeu, desde que chegou no Brasil, apenas um derby, né? Ele tem um retrospecto, um histórico altamente positivo. Perdeu para o Silvinho de treinador. Aliás, com o Silvinho, o histórico dele é negativo. Ele perdeu um jogo e empatou outro. Não venceu o Corinthians do Silvinho. O jogo que o Corinthians perdeu foi na Neoquímica Arena, se não me falha a memória. Olha lá. Porque 2 gols do Roger Guedes, você lembra? 2-1 foi o jogo, não foi? Você foi 2-0. 2-1 foi aquele jogo. Ó, são 11 jogos. O jogo no da total. chuva, não é isso? Foi aquele jogo. O da chuva do ano passado? Não foi aquele lá, não. O da chuva foi 2-2. O da chuva foi do Varanda, lembra o gol do Varanda? Olha lá, 11 jogos, 6 vitórias, 4 empates e uma derrota, apenas 66,7% de aproveitamento. O time do Abel contra o Corinthians marcou 20 gols, quase 2 por partida, sofreu 9, menos de 1 por jogo. Só que agora tem uma novidade do outro lado também, né? O português também, o Antônio Oliveira, que lógico, vai chegar babando para esse jogo. Esse resultado contra o Botafogo, a vitória contra a Portuguesa, especialmente o resultado contra o Botafogo, pelo formato que foi, especialmente no segundo tempo, né? Porque aí o Corinthians foi para cima e resolveu a partida. Olha lá, o melhor técnico do planeta, Mauro Naves. Números do Corinthians antes e depois do Antônio Oliveira desembarcar por aqui. Antes 6 jogos, depois 2. Antes uma vitória e 5 derrotas. Agora 2 jogos, 2 vitórias. 100% de aproveitamento contra 16,7%. Gols marcados, meio por jogo antes. Agora 3. É o carrossel. 6 jogos fez. 1,33 gols sofridos por jogo antes. Agora é meio gol por jogo só. Se a gente fizer um quadro aí do Candinho com a seleção brasileira, vai ser considerado o melhor técnico da história da seleção brasileira, né? A gente todo dia. Um jogo, 5 gols. Bora aqui pertinho, Candinho. Gente boa demais, Candinho. Maravilhoso, um abraço, Candinho. Foi com a Venezuela, não foi? Pô, 5 gols, 100% e tal. O recorte é muito pequeno, ótimo pro Antônio que está chegando, realmente, e principalmente o impacto aí é que vinha de 5 derrotas, né? E parte para 2 vitórias e tal. Mas, ó, e 2 vitórias elásticas. Tá vendo esse papel aqui com essa canetinha? Antônio, você assinaria o empate com esse Palmeiras, né? O Palmeiras é o favorito. Você assinaria. Eu acho que tem que assinar. Não é ruim o resultado, dinamismo não. no futebol. 5 dias atrás, antes de domingo, 6 dias atrás, a previsão para o derby era catastrófica para o Corinthians. Com certeza. E agora a gente vê ali não igualdade, mas o Corinthians... Não, mesmo esse jogo com o Botafogo, hein? A previsão era, olha, vai ter Botafogo, depois tem o Palmeiras. Botafogo é favorito para mim. Então, porque realmente a sequência, 25 derrotas, tá em baixa, aí pega Botafogo e pega Portuguesa, tudo era dificuldade. Mesmo com a situação
da Portuguesa não sendo muito boa, mas principalmente o Botafogo lá. Sim. E que foi o primeiro tempo muito igual, com um empate justíssimo. No segundo tempo é que a coisa desandou. Vai ter empate na Arena Barueri domingo. Você acha? Eu também acho. Eu acho que o Corinthians assinaria. Primeiro que o Palmeiras não vai jogar no Allianz, né? Agora começaram a mexer no campo lá, né? Hoje eu vi fotografias. Eles já tiraram toda a base. Toda a base está retirada. Agora eles vão lavar toda a grama para ficar verdinha de novo e vão jogar o farelinho para poder amortecer. Agora será farelo de cortiça. Né? Para o calor. Lamentável um jogo desse, nada contra Barueri, nada contra o estádio, mas num estádio desse, né? Isso era jogo para... A torcida do Palmeiras não tem lotado o Barueri, né? Não. Não tem lotado. Não sei se acho que um clássico contra o Corinthians é capaz de lotar. Porque é uma situação diferente. Teve ano passado, né? Um 3-0, né? Do Palmeiras contra o Corinthians em Barueri. Teve um 3-0. Mas imagino que o Palmeiras deve ser colocado como favorito. Eu vou dar um número diferente. Todo jogo tem favorito. Eu escrevi aqui. Diga, Mauro. 35% de chance do Palmeiras ganhar o jogo contra 15% do Corinthians. 50% para o empate. Uma divisão. Fazer um favoritismo. 35 contra 15, mas... Para você o empate... eu acho que tem 50% de chance mesmo de empatar, porque... É um jogo que o Corinthians vai levar de forma diferente, acho que não vai aproveitar ainda ninguém aí desses reforços, mas tem tudo que o Abel sabe também, essa confiança, motivação de 2 jogos, mais um tempinho para conversar, mais para conversar do que para treinar, né? Mas é que as notícias melhoraram muito no Corinthians. E além disso, a ambição de passar de fase, né? Claro. Num grupo que está complicado. Apesar de que o grupo do Corinthians não ajuda o Corinthians, não ajuda. Porque todo mundo ganha. Se o Corinthians... perde no final de semana e a Inter de Limeira ganha, fica praticamente impossível de buscar. Abre 7, que é o segundo colocado, a Inter, faltando 9 para disputar. Mas a primeira coisa que o Corinthians está olhando é o distanciamento do rebaixamento. O que há uma semana, como você ganhou falou... 2 jogos. O pessoal lá de baixo não vai ganhar 2 jogos até o final do campeonato. Não faz uma semana isso. Porque essa expectativa... O Santo André empatou com o Palmeiras e com o Guarani. Então, 2 pontos. Mas tem que fazer 3, vários 3. A Portuguesa ganhou o primeiro jogo, depois que estacionou, não ganhou mais nada. É difícil. Esse é um grande problema. Empatou o último jogo até. O Lázaro ainda está lá no Palmeiras, hein? É desses aí que também o Abel está preparando para entrar. Entrou um pouquinho ontem, né? Mas ainda está nessa fase de adaptação. Estou colocando o Lázaro nesse mesmo patamar. Eu sei que... Eu acho o Lázaro um reforço bem interessante. Eu sei que o Lázaro está num patamar superior a esses meninos que saem da base do Palmeiras. Porque ele já tem construído um trabalho. Mas é muito novo ainda. Sim. Tem 21, né, se não me falha a memória. 21 anos. Então, eu acredito que ele, pelo lado do campo, especialmente do lado direito, que ele gosta de jogar, é danado esse cara. Eu ouvi uma informação ontem, se eu não estou enganado, Pascoal, que o Abel está trabalhando com 32 jogadores, sendo que 11 foram formados no Palmeiras. É um número bastante razoável. Ontem o time começou o jogo com 6. O Lázaro foi formado na Gávea, no Flamengo, e o Flamengo será o nosso próximo assunto no ESPN FC. Antes, uma rápida parada para o esporte. Não saia daí. Naves, que foi, nos bons tempos, um ótimo centroavante, matador. Não, ele era zagueiro. Cansava de fazer hat-tricks. Não, lá em Sinop eu vi jogar de centroavante. Hã? Quando era mais pelado, assim, não muito profissional, eu queria ir pra frente, que eu guardava mesmo. Você sabe quantos hat-tricks o Romário fez com a camisa do Flamengo? Do Flamengo? Do Flamengo. É óbvio que não lembro. 14 hat-tricks. Com o Flamengo, hein? Caraca. Neste século, quem mais fez hat-tricks foi o Pedro. Ontem completou o seu 6º hat-trick. 3-0 no Bangu, 3 gols no Pedro. É um baita centroavante. Mas a torcida, é claro que também por serviços prestados, afinidade, enfim, o Gabigol é mais personagem, ainda prefere o seu reserva, Pascoal. Mas aí é uma questão... Ele foi vaiado, semana passada o Pedro foi vaiado. Só para lembrar que quando você fala do Gabigol, o Gabigol decidiu... Libertadores. 2 Libertadores. E fez gols também quando o Flamengo não ganhou. Então, a gente tem que entender esse tipo de carinho do torcedor do Flamengo, até pelo carisma que tem o Gabigol. Com ele e o Bruno Henrique também passa um pouco por isso, né? O Bruno Henrique também é sempre pedido porque
Mas pega no pé do Pedro. Para mim, o Pedro é um jogador espetacular, jogador acima da média daqueles que são os centroavantes no futebol brasileiro. Muito acima. Muito acima. Ano passado ele teve um ano, pro padrão Pedro meia boca, fez 35 gols. Então, mas ele entrega muito em termos de resultado, de bola na rede, ele entrega muito pro time do Flamengo. Eu gosto muito, todo mundo sabe que eu sou fã do Pedro. Eu tenho um baita jogador. É difícil encontrar um centroavante igual o Pedro, né? O Pedro me lembra os centroavantes da nossa época de repórter. Sim. Aqueles centroavantes que decidiam os jogos. Luizão, né? Aloysio, Chulapa, os caras que decidiam o jogo. Né? Que todos os times tinham pelo menos um centroavante com esse estilo de definição de jogo. E o Pedro é esse jogador. Tá ruim, joga no Pedro que ele resolve. O Pedro resolve jogo pro time do Flamengo. Por incrível que pareça, ele deixa de fazer um gol aí, que é a característica principal do centroavante, um de cabeça. É. Ele cabeceou no meio assim, senão ele teria guardado 4. O primeiro gol é um golaço, é gol de craque, gente. Olha lá, 5 jogos, 5 gols, aí, só isso que ele chegou. 18 finalizações, 10 no alvo. 10 no alvo, metade ele guardou. O primeiro gol... Precisa só de 66 minutos para marcar. Repercutiu muito. E ainda fez 2 gols em 2 amistosos nos Estados Sim, Unidos. nos Estados Unidos. Foi artilheiro lá também. Esses gols aí que a gente mostrou primeiro são do Campeonato Carioca. Eu vi muita gente falando do lançamento do Arrascaeta, mas nem aparece aí. Para a qualidade do Arrascaeta, nem foi essa assistência toda. Ele já deixou muitas vezes outros na cara, a gente fala, deixou na cara do gol. Este gol aí tem muito o mérito do Pedro, de entortar o zagueiro, bater de 3 dedos. Aí ele fez a batida de 3 dedos, a batida matou o goleiro. foi sensacional. Matou o goleiro. Eu assisti ao jogo e vi as declarações de intervalo e no final que a bola, o campo estava muito fofo. Não era questão de buraco, de nada, fofo. Por isso o Flamengo, eu acho que ainda perdeu outra chance. O próprio Bangu, na hora de cruzar, errava cruzamento e tal, por causa do campo fofo. Foi comentado isso e o Pedro falou no intervalo. Gramado de antigamente, né? Gramado de antigamente. O Sampaio elogiou o volante, o Igor, né? Ele entrou muito bem. É muito bom. O Sampaio conhece um pouquinho ali da posição, né? Parece que ele jogou um pouco, inclusive, na seleção. Não, mas ele ontem foi muito bem mesmo. Não só para marcar, ele vai na frente, dá um chute de fora da área, perigosíssimo, que o goleiro fez uma belíssima defesa. É mais uma opção ali, né? Sim. E agora, foi um jogo que o Flamengo jogou, eu diria, descansado. Jogou descansando? Porque assim, não teve ainda uma exibição que enchesse os olhos do torcedor do Flamengo. Mas já era para ter. Nos clássicos acho que sim, né? Mas não encheu os olhos, quase perdeu pro Vasco. Então, nos clássicos eu acho que já era para ter. É um pouco mais do que a gente quer, intensidade, aquele Flamengo assim, não sei a se gente era esperava pra ter. muito antes do jogo contra o Vasco. Talvez. Mas o Vasco fez o mesmo tipo de jogo contra o Fluminense que contra o Flamengo. Sim. A intensidade no Vasco. O Vasco equiparou os 2 jogos. Porque o Vasco se recusou a perder os 2 jogos. Né? O Vasco não quis perder poderia ter ganho os 2 jogos. Poderia. Não, poderia. Não. E aí, assim, a gente tá esperando, né, pelo elenco e tal. Então você vai ver depois do jogo, todo mundo, ganhou fácil, 3-0, sabe? Assim, como se, vamos jogar pro gasto que vai ganhar e ganhou bem. Mas é assim mesmo, né? Mas o torcedor, a própria imprensa, cadê aquele Flamengo empolgante? 3-0, tá bom. Agora, os meninos novos que entram, o Igor, o Jesus entrou, aí com a faca nos dentes, não tenha dúvida. A coisa é tão controlada, Mauro, tem jeito. Atuando com os titulares, o Flamengo não sofreu sequer um gol no Campeonato Carioca. Não sofreu nenhum. Quer dizer, joga muito confortável, não, a não ser quando se choca com os outros grandes. Não, claro. Mas com os times menores é muito confortável. Não, ele permitiu uma finalização ontem do Bangu no gol contra 11 que ele fez, o Tite adora isso. Nem é tão equilibrado, né, Tite? 11-1 até, seu time foi muito melhor nesse item, mas lá atrás muito consistente. Mas quando sai o segundo gol, mostra o Tite olhando, olha lá, posse de bola 58. Nem é tão maior assim, né? Nem precisou ser. Passes certos aí sim, 465 a 259. 23 a 5. 11-1, ó. 11-1 no gol só, né? Então isso também, a defesa jogou quase no meio campo, na maioria do tempo. Dava uma oportunidade de um contra-ataque ao Bangu? Dava, mas acabou não acontecendo. E quando sai o segundo gol que o Pedro tabela e faz, o Tite vai lá na beira do campo e põe o dedo nos olhos, tipo assim, é isso aí, focado e tal. Porque, se não me engano, foi o Léo Pereira que rouba a bola. E porque está atento no lance. Então ele quer foco. Mas o cara que está lá dentro, principalmente aqueles que são titulares,
Eu fico imaginando assim, que fala, pô, esse jogo aqui já tá ganho, 1-0, daqui a pouco 2. Vamos dar uma balanceada aqui e tal. E tem que segurar mesmo, né? Tem que segurar. Mas não vai ter outra chance de começo do ano, a gente já quer os times voando. E ainda não vimos isso. Quem tentou voar está estourando todo mundo. Exatamente. Então tem que revezar, tem que ter cuidado. E o Flamengo tem elenco para fazer tudo isso. Né? Agora, você falou com razão a torcida, ainda mais que o jogo era fora. É um tour do Flamengo. Era um tour. E aí você imagina, o torcedor não via quantos anos o Flamengo lá, foi até dito, há muitos anos, 10 anos que não jogava lá e tal. É óbvio que o cara quer ver o Gabigol, o cara quer ver o Bruno Henrique, né, que são os... E jogaram um pouquinho, né? Jogaram, acabaram entrando, mas são aquela referência... Pedro, Gabigol e Bruno Henrique juntos. Aquela referência de 2019 é muito forte com relação a 8 anos você jogar lá. 8 anos, pois é, então. E a grande maioria, acho que tinha 16 mil pessoas no estádio, é óbvio que não tem a oportunidade de ver o Rio de Janeiro para ver o Flamengo. Então, sabe quanto foi a última vez que o Flamengo jogou lá? 8 anos atrás, como os tempos mudaram em Aracaju. Perdeu por 1-0 para o Confiança pela Copa do Brasil. Perdeu o jogo. Não tinha essa de dar show naquela época, não, 8 anos atrás, não. Mas ontem... E o treinador era o Muricy, já era um momento ali de retomada do Flamengo, ainda com bandeira. Esse time do Flamengo dá muita esperança para a torcida. Muito. Quando a torcida tem esperança com um time desse. Então, tem que dar muita esperança mesmo. Por isso é que eu acho que o Flamengo está na primeira prateleira. O Flamengo está na primeira prateleira. Do nível dos jogadores que tem. Fabrício da Fiel falou aqui, a esperança estou eu com o Coronado. Imagina momento. É isso mesmo. Esperança estou eu com o Pedro Henrique. No momento, o Coronado não está jogando mal, não. O Coronado... tá. Perdão. O Coronado não estreou ainda, né? Boa, Fabrício. A esperança dele é o Garro. O Garro. O Garro não está jogando mal, não. Já comprou a camisa do Garro. Quem? Já? Fez muito bem. Agora, o Flamengo é de... O que o torcedor do Flamengo cobra é que nos jogos contra os da mesma faixa de atuação, né, aí vai ter que se encontrar com o Fluminense, com o Vasco da Gama, com o Botafogo, para ver como que a coisa anda. Sim. É aí que tem que medir a temperatura, porque é daí realmente que o Flamengo vai ter que encontrar o seu caminho. A gente já viu o Vasco em 2 clássicos, contra o Fluminense e contra o Flamengo. O Vasco se recusou a perder, né? E até teve possibilidade de vencer. Pediu hoje a anulação do jogo com a da arbitragem. Primeiro pediu um árbitro FIFA para o jogo de domingo, outro clássico contra o Botafogo. A Ferdi não atendeu a solicitação, nem daria tempo. Queria um árbitro fora do Rio e FIFA. Sim, e depois entrou com pedido de anulação. Mas realmente o que fizeram com o Vasco no meio da semana... Vai chegar um ponto que todo mundo não quer esse, vai ter que trazer da Inglaterra. Vai ter que trazer ela de fora. Tem uma época que o Campeonato Paulista trazia uns alemães, né? Exatamente. Tem isso? Teve. Opa, se teve. Cara, aí eu achei... Presidente Prudente apitar o clássico. 45 graus, o cara saiu de menos 20. Aí eu achei curioso ontem... No hungarês, né? Como diria aquele repórter amigo nosso. Aí no programa que eu estava vendo outro, Pascoal, aí falaram, vai chegar do jeito que vai ter que trazer todo mundo lá de fora e tal. Você vê na Arábia já se faz isso, só se leva de fora. Se leva, inclusive, brasileiro. Que é criticado aqui. O Daronco foi lá. Mais de um já. O Cláudio acho que já foi lá também. 2, acho que já foram 2 lá. O Daronco foi. Os caras são criticados aqui e são levados para lá também. Mas aí vai vir, sei lá, um cara de fora. Porque o jogador brasileiro também não respeita nada, né? Ele também complica as arbitragens, vai para cima. Os clássicos de quarta-feira foi um absurdo. Não, é um tanto aqui em São Paulo quanto no Rio. Tem certeza disso? Talvez o cara de fora... Pascou desembestou. O cara de fora talvez imponha mais respeito, meta mais cartão, sei lá, expulsa e tal. Não dê bola, não dê tanto ouvido, não converse tanto, né? Impor mais respeito talvez seja a diferença mais gritante. Exatamente. Porque isso faz toda a diferença, né? Faz. Mas acho que eu também... Os nossos conversam muito também, né? Muito. Jogadores e árbitros. Pica muito o jogo, né? Vamos ver. O juiz brasileiro gosta de picar. Mas vamos dar crédito aos nossos aqui. Porque logo a ideia de jogador que estourou antes da gente ir pro break, o Luiz Henrique, né? Mais um. Chegou, jogou e machucou. Panturrilha também vai ficar de molho aí alguns dias. Mas ele chegou em dia, jogando lá? Tava jogando, né? É diferente, né? Será que não faz alguma diferença? O cara chega aqui num outro tipo de gramado, num outro ritmo de jogo.
A frequência a frequência na Europa. Mas- é uma frequência. E não sei com que assiduidade exatamente ele estava jogando lá. Mas acho que muito, pô. Tava lá no espanhol. Ele não era titular titularzaço, né? frequentemente, mas ele jogava, entrava todos os jogos. E aqui fez o quê? Não chegou a fazer 3? Foram 2 jogos? Não sei nem se completou. Aí o Pedro Raul entra no Corinthians. Segundo jogo, pá! Tava jogando mexicano também. Mas é bom, ele se recuperar. Pedro Henrique chegou aí e joga ali também. Centroavante. Pedro Raul vai ter que... Esperanças de Fabrício Pra Bossi. gente fechar, um minutinho do Tite, lá. falando a respeito da vitória sobre o Bangu. Entendo, boa noite, eu entendo a observação de vocês, mas ninguém faz teste no Flamengo. O Flamengo são oportunidades, e as oportunidades surgem para todos os atletas que estão trabalhando, sejam eles atletas mais experientes, sejam eles oriundos da base, pela qualidade que cada um tem. Não é defesa que toma gol, o que faz gol, é um time que é equilibrado, uma equipe que sabe conjuntamente fazer 3 gols e ter uma média de mais de 2 gols por jogo, com um número altíssimo de finalizações, com uma equipe que mais rouba a bola dentro do campeonato, dentro do campo adversário, e que bota um volume muito grande. Talvez até se exponha para jogadas de profundidade. E associado a isso, não toma gol. A equipe faz e a equipe não faz, ou deixa de tomar. Desculpa. Faz e não deixa, e não toma. Esse ponto de equilíbrio que a gente busca. Olha o Sampa, prestando atenção danada lá, você viu, Vasco? Sampaio. Figura, Sampaio, quem não conhece o Sampaio? Sampaio é um dos melhores contadores de história que eu conheço. Ficou com a gente aqui 4, 5 anos. E o Sampaio, ele conta a história e ele ri. É. E ele ri, Aí você já vai ele te rindo. induz a rir. A história O pode Sampaio ser ruim, que com ele fica boa. Ele começa a rir, ele começa a Eu te estava induzir ouvindo o essa riso. entrevista do Tite ontem ao lado da minha mulher. Ela falou: esse cara aí do lado do jogou bola. Eu falei: o César Sampaio, é isso mesmo e tal. Eu falei: pô, seleção, jogou muito. E aí falei para ela: é evangélico, mas é um contador de piada. E ela, é mesmo. E tá Parece sempre tão- vendo a gente. Beijão, Sampa, saudades de abraço. você. Vai. Tá bem pra caramba, Muito depois da bom. seleção brasileira no Flamengo, o time aí mais forte do Brasil. A gente volta daqui a pouquinho para o esporte. Muito bem, só há tempo para as despedidas. Oswaldo Pascoal, Mauro Noves, muito obrigado pela cobertura. Última hora na sequência Sport Center. Depois, às 9 tem Mira de Passe, às 10 resenha com Giovanni Messias, ex-camisa 10 do Jogou Santos. demais. Há Jogou quem no diga que Barcelona. foi o segundo maior 10 da história do Peixe. Que espetáculo de jogador. O meu cunhado tá feliz porque não deu tempo de falar da derrota do Cruzeiro. Aí, Zé Flávio, 2-0 pro América, viu, Zé Flávio? Mas vamos falar ainda mais. Tchau, Abraço. gente. Valeu. Eu falei pra ele não falar isso, Zé. Eu falei, O Zé. Pascoal falou: não fala do Zé Flávio, não. Fala e tal. do Cruzeiro. 2-0, gente. Corinthians anuncia a contratação do atacante Pedro Henrique. O Corinthians anunciou nesta sexta-feira a contratação do atacante Pedro Henrique, ex-internacional. O jogador de 33 anos assinou o contrato com o Timão até o fim de 2025. Diferentemente do que fez nas outras contratações de 2024, o Corinthians não informou o valor da transferência. O clube comunicou que ficou com 70% dos direitos econômicos do atleta, mantendo os outros 30% com o Inter. O GE apurou que o Corinthians pagará $500 mil, cerca de 2,9 milhões na cotação atual, para contratar o jogador de maneira definitiva. Além disso, vai perdoar dívida que o Inter tinha pela transferência do lateral Moisés para o futebol russo. O Timão tinha parte dos direitos econômicos dele. A multa rescisória de Pedro Henrique para o mercado nacional é de 300 milhões e para o exterior é de 100 milhões de euros. O atacante possuía contrato com o Inter até 2025, mas estava fora dos planos do técnico Eduardo Cudê. O experiente jogador chega para cumprir uma lacuna no elenco do Corinthians. Atacante de lado, Pedro Henrique deve disputar um espaço com o jovem Wesley, cria do Terrão, além de Romero e Gustavo Mosquito. Além de Pedro Henrique, o Timão fechou nos últimos dias com o meia Igor Coronado e o lateral direito Mateuzinho. São 10 reforços para o processo de reformulação promovido pela nova gestão. O negócio foi visto como uma oportunidade de mercado, assim como a contratação de Gustavo Henrique. Ambos possuem mais de 30 anos, faixa etária que não é a prioridade da atual gestão.
O Corinthians busca jogadores jovens e com possibilidade de revenda futura. Pedro Henrique surgiu no Avenida Rio Grande do Sul e saiu do Brasil cedo para fazer carreira na Europa. Na última temporada, o atacante marcou 12 gols e deu 4 assistências em 50 jogos pelo Colorado. Neste ano, foram 4 partidas e 1 gol.